Bom, boa noite, pessoal. Nós vamos continuar a aula, então, dos exames de imagem em nefrologia, que nós começamos há 2 semanas atrás. Então, nós vamos começar falando do ultrassom. O ultrassom é um exame muito difundido, principalmente entre os nefrologistas, muito utilizados, pois ele demonstra, além do tamanho renal, a ecogenicidade. Então, eu consigo diferenciar a minha relação do meu córtex da medula. E isso é importante principalmente para ver se o paciente já tem um comprometimento crônico da função renal. Quando o paciente já tem uma insuficiência renal grave, eu perco essa relação córtico-medular. Meu rim fica completamente esbranquiçado ao ultrassom, como se ele estivesse fibrosado. E também o ultrassom é importante por ver a espessura renal. É um exame barato, indolor, mas ele é dependente de quem executa. Portanto, ele tem as suas alterações conforme a pessoa que faz esse exame. E eu também posso usar o Doppler para ver o fluxo nas artérias renais ou nas veias renais, caso suspeite de uma estenose de artéria renal ou mesmo de uma trombose da artéria renal, da veia renal. Então, essa imagem que vocês estão vendo na tela, ela é uma imagem mostrando um rim absolutamente normal. Você consegue ver aqui, olha, a medula e o córtex. Você consegue diferenciar essa medula desse córtex, certo? Então, isso significa que ele tem uma boa relação córtex-medular. Já nessa imagem, isso demonstra que o rim é crônico. Você não consegue determinar o que é córtex e o que é medula, certo? Eu tenho, nesse gráfico que vocês estão vendo, nessa figura, eu mostro quais são as hipóteses diagnósticas quando eu tenho alteração do meu tamanho renal. Então, quando eu tenho um aumento do meu tamanho renal, eu preciso saber se ele é unilateral, pode ser por um cisto, por um tumor, por uma trombose, ou se ele é bilateral, que pode ser uma doença por depósito, como a amiloidose renal, ou uma glomerulopatia bem comum que os pacientes soropositivos podem ter, que chama GESF, ou tem uma doença renal policística, que eu também tenho um aumento do meu rim, certo? E quando meu rim é pequeno, o tamanho do rim, ele vai demonstrar, como eu falei para vocês, a cronicidade. Rins pequenos, eles podem demonstrar que eu posso ter uma agenesia renal, uma estenose de artéria renal, uma trombose renal, uma doença crônica, como uma glomerulonefrite crônica, ou mesmo uma hipertensão, tá? A nefropatia diabética já mantém os rins do tamanho normal ou mesmo aumentado, como vocês vão ver na aula do Dr. Mauro. Outro exame de imagem, que antigamente era muito usado, hoje não é tão usado, é o raio-x e a urografia excretora, que é um raio-x com contraste. Porém, como ele não é tão preciso, a gente acabou não usando mais, certo? Mas a gente consegue ver nesse primeiro slide, na primeira figura, na figura A, você consegue ver várias imagens arredondadas que são cistos renais. Na verdade, não são, desculpa, cistos não, são cálculos renais. Essa imagem ela é compatível com um negócio, uma doença que chama nefrocalcinose renal. Já na figura B, você consegue ver a pelve renal e consegue ver que na sua direita, a pelve renal ela não tem um escoamento para o ureter, que demonstra que tem alguma obstrução que pode ser um cálculo. Outra imagem, outro exame que é bem importante é a tomografia. A tomografia, a gente acaba usando ela é o exame de escolha para quem tem cálculo renal, tá? Quando eu tenho uma massa renal ou um cisto, que ele não é aquele cisto de doença renal policística, é um cisto que tem uma densidade heterogênea ou alguma suspeita de uma massa, um câncer renal, eu tenho que fazer uma tomografia. Outra coisa que ela também é útil é para rins ectópicos, certo? Pielonefrite a gente consegue ver muito bem no ultrassom.
Mas a tomografia também mostra o borramento de imagem, pode mostrar líquido perirenal. O problema da tomografia é que ela é cara. O paciente obeso não é todo lugar que consegue, então tem máquinas que suportam só 120 quilos. E quando há necessidade de contraste, o contraste usado na tomografia é o iodado, que ele é nefrotóxico. Então, os pacientes que têm já uma doença renal crônica avançada, se for necessário usar esse tipo de contraste, ele pode evoluir com necessidade de hemodiálise ou diálise peritoneal. Aqui vocês vão ver outros exames, os exemplos de rins na tomografia. Então, aqui no A você consegue ver os dois rins, né? Um é ectópico, ele não está na posição normal, até porque tem uma massa empurrando ele. No B, você consegue ver um cisto aqui no rim à esquerda, certo? Desculpa, à direita. E na figura C, embaixo, você consegue ver um rim totalmente deformado, provavelmente uma neoplasia. Aqui o rim normal. Outro exame de imagem que também a gente pode usar é a angiorressonância, quando eu tenho alguma suspeita de uma doença arterial ou venosa, certo? A cintilografia renal, ela acaba usando um exame bem bom para usar, para a gente ver a função e a anatomia renal. E eu tenho o renograma, que avalia o fluxo do rim. Aqui é um resumo de como o estudo da análise de imagem e o seu uso devem ser indicados, certo? Agora nós vamos para biópsia renal. A biópsia renal, ela é um exame invasivo, porém é um exame muito utilizado na nefrologia. Por quê? Porque ela dá o diagnóstico específico da doença. Além disso, ela consegue ver o grau de atividade que essa doença está sobre o rim e me ajuda a planejar o tratamento. Então, a biópsia é um exame muito bom para o nefrologista, mas nós temos alguns problemas a respeito da biópsia. Não é todo lugar que faz e não é todo patologista que sabe analisar o rim. As principais indicações para a biópsia é uma síndrome nefrótica nos adultos. Eu falo nos adultos porque nas crianças, mais de 90% da síndrome nefrótica é de uma lesão benigna que chama doenças mínimas, em que 90% dessa glomerulopatia responde a corticoide. Então, a gente não vai submeter a criança a um processo invasivo, um procedimento invasivo com risco de perfuração renal, de hematoma, certo? Nos adultos, a gente, sempre que tiver uma síndrome nefrótica, nós vamos pedir a biópsia. Lembrando que síndrome nefrótica é uma tríade: hipoalbuminemia, albuminúria ou proteinúria maior do que 3,5 gramas por dia na urina e dislipidemia. Nos pacientes diabéticos, eles vão ter uma nefropatia diabética. Quando essa nefropatia ela não é tratada, eles podem evoluir com síndrome nefrótica. Então, se eu tenho um curso típico de uma nefropatia diabética, como tempo de evolução, uma aderência ao tratamento, eu não tenho necessidade de fazer a biópsia nesses pacientes. Então, toda a síndrome nefrótica nos adultos devem ser investigadas com biópsia renal, exceto nos que têm uma evolução natural da nefropatia diabética. Na lesão renal aguda, eu acabo não indicando biópsia. Por quê? Porque a grande maioria tem uma recuperação da função renal. E se eu tenho uma lesão renal aguda, uma biópsia pode piorar a situação do meu paciente. Então, exceto em alguns casos onde eu não tenho uma recuperação da minha lesão renal aguda, eu acabo indicando biópsia. Nas doenças sistêmicas com disfunção renal, o principal exemplo é o lúpus. Toda paciente que tem lúpus com nefropatia lúpica deverá ser submetida a uma biópsia renal. Porque quando vocês forem estudar o lúpus, vocês vão ver que tem 5 classes da doença renal no lúpus.
e cada uma delas vai ter um tipo histológico, uma manifestação histológica. Portanto, cada uma delas vai ter um tratamento. Logo, eu tenho que biopsiar toda paciente com nefrite lúpica. E na proteinúria não nefrótica, eu devo biopsiar ou não? Vocês devem lembrar que na nossa aula presencial de proteinúria, há algumas proteinúrias que são normais. Por exemplo, pós-episódio de febre, alguma doença, alguma dieta hiperproteica também. Então, eu só biopsio se eu tenho uma proteinúria, mas que me justifique uma biópsia, uma perda da função renal, um deterioramento da minha função renal. Aí sim eu faço biópsia. Hematura microscópica isolada, a gente não biopsia, principalmente porque a grande maioria das pessoas que têm hematura microscópica isolada, eles são ou portadores da nefropatia por IgA, ou doença de Berger, que a doutora Miriam vai mostrar para vocês, ou eles são portadores de uma outra glomerulopatia que chama glomerulopatia da membrana fina. Então a gente acaba não biopsiando. Uma doença renal crônica inexplicável, sim, só que a gente também tem que ver o tamanho do rim, porque se ele já teve uma perda completa da minha relação córtex-medula, não vai adiantar eu biopsiar, porque não vai vir nada, vai vir só fibrose. Doença renal familiar. A gente acaba biopsiando. Então, se o paciente não sabe o que ele tem e tem um histórico familiar importante, uma mãe que já evoluiu com uma doença renal crônica, uma irmã que precisou fazer um transplante, um outro irmão que fez diálise, a gente acaba biopsiando para tentar achar a etiologia dessa doença crônica familiar. Aí eu posso ter vários exemplos. Um deles se chama doença de Alport, onde eu tenho uma alteração da minha membrana basal glomerular e eu tenho também uma surdez neurosensorial e uma alteração ocular de lente cone anterior. Outro exemplo é a GESF, glomerulosclerose segmentar focal, que tem um componente familiar importante. E quando o paciente transplantado que apresenta uma alteração, uma disfunção do meu enxerto, eu também faço biópsia, até para conseguir determinar se esse paciente tem um prognóstico bom renal ou não, e para também tratar. Então, sempre que eu fizer uma biópsia, eu tenho que me perguntar, ela é realmente uma investigação necessária? Certo? Porque ela é cara, é difícil a gente encontrar profissionais aptos a fazer e é difícil encontrar profissionais aptos a analisar a biópsia. A contraindicação, isso é de um livro, mas assim, ela é questionável. Múltiplos cistos acaba não contraindicando, mas limitando a pessoa que vai fazer a biópsia, porque às vezes a gente não consegue, muito cisto não consegue chegar no parênquima renal. Rim único é uma contraindicação realmente importante vocês lembrarem, porque se eu tiver alguma complicação dessa biópsia, lembrando que ela é um órgão retroperitoneal, então eu tenho a pelve renal ali com a artéria renal e a via renal, se eu acabar lesando aquele local, tem paciente que tem que fazer nefrectomia, perda de rim. Pielonefrite aguda, ninguém vai ser inconsequente de pedir uma biópsia, que é um procedimento invasivo num paciente que tem uma infecção, porque senão eu posso fazer uma sepse, um choque séptico. Abscesso também não. E neoplasia também não. O que vai contraindicar pelo status do paciente. Então, se o paciente tem algum sangramento por algum motivo, ou ele toma um anticoagulante, ou ele tem uma doença hepática avançada, uma hipertensão descontrolada, porque aumenta a chance de sangramento. A uremia também, ela contraindica pelo risco de sangramento. A obesidade depende, mas ela pode ser um fator de contraindicação, pois a agulha acaba não chegando ali para perfurar e conseguir tirar a análise renal. E o paciente que tem alguma deficiência psiquiátrica, também a gente acaba não conseguindo fazer, porque o paciente tem que ficar parado. Então, a biópsia geralmente é guiada ou por tomo ou por ultrassom. Complicações que podem dar pós-biópsia. Dor no local, isso é comum, mas o analgésico já é suficiente. Hemorragia pode ser de pequena monta ou grande monta. Uma fístula, se eu acabar puncionando a artéria
ou a pelve renal, e posso ter até umas outras complicações como a morte do paciente.